que Deus tem para nos dizer hoje? Seja muito bem-vindo à 4ª temporada do Falando de Deus. Hoje é o nosso 31º programa Falando de Deus. E hoje iremos trazer nesse nosso programa o presbítero Fábio para poder juntos tratar do seguinte tema: vida e chamado específico, existe ou é mito? Estaremos nos baseando no texto da Escritura Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e versículo de número 24, que nos diz assim a palavra de Deus: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Fique conosco, estaremos tratando deste assunto no Falando de Deus. E como nós havíamos anunciado, com muita alegria hoje, estamos recebendo aqui nos estúdios Marcos e Adenício, no nosso 31º Falando de Deus, o presbítero Fábio da Silva. A paz do Senhor, presbítero. Pastor Marcos, paz do Senhor, telespectadores que vão estar nos assistindo aí, né? Que coisa boa. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Nós tivemos aqui um dia desses, não me recordo bem qual foi o programa Falando de Deus, a tia Deise. Para quem não sabe, a tia Deise, junto com o presbítero Fábio, eles elaboram e trabalham no departamento com as crianças e os adolescentes na Assembleia de Deus Ministério Itajobi, na igreja sede. E ali juntos eles fazem uma obra grandiosa para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali. Uma obra muito bem feita com os jovens, adolescentes e crianças. E Deus tem ali feito grandes coisas na vida e no ministério que Deus confiou a eles. E hoje, presbítero, nós vamos tratar de um assunto até um pouco polêmico, porque às vezes as pessoas sempre têm um pouco de dúvida acerca: será que eu tenho um chamado? Será que o meu chamado é específico? Como que eu posso ter o diagnóstico? O meu chamado é pastoral, ou se o meu chamado é apenas como diácono, o meu chamado é como cooperador, ou o meu chamado é apenas como levita, um adorador? Como ter esse diagnóstico? E hoje nós vamos falar um pouquinho desse assunto, né, presbítero? É que o pastor disse, né? Causa às vezes muita dúvida, né? Da pessoa não saber, né? Aquilo que ela está fazendo, para saber se é o chamado dela ou não. Bendito seja Deus. Mas como nós temos aquele costume, presbítero, sempre quando nós convidamos nossos convidados e eles aqui vêm, nós queremos saber como foi a conversão, como foi o contato dessa pessoa para com Jesus, como foi convencido da mensagem do Evangelho e que benefício isso trouxe para a vida dos nossos convidados. Então a primeira pergunta ela vai aí para o presbítero Fábio: como foi a conversão do presbítero Fábio e que benefício trouxe para a sua vida esse contato direto com Cristo Jesus, essa conversão? É interessante, né, eu falar sobre a minha conversão, que a minha conversão foi desde criança, né? E é interessante porque hoje nós trabalhamos, eu juntamente com a minha esposa, tia Deise, no Ministério de Crianças e Adolescentes. E para mim foi a partir dos 5 anos, até que você está falando para muita gente vai parecer muito cedo, mas não é. A criança sabe, desde pequena, você instruindo ela no Evangelho, ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela vai ali aprendendo os caminhos de Jesus. E foi o que aconteceu comigo. A partir dos 5 anos eu comecei a ir na igreja com a minha avó e consequentemente minha mãe, né, se converteu a Jesus. E assim eu fui indo, e a partir deste momento, ali dos 5 para 6 anos de idade, eu não deixei mais dos caminhos de Jesus. Até hoje, pela graça e misericórdia de Deus, sou servo de Deus. Quando eu tinha uns 10, 11 anos, né, eu recebi uma visita de uma senhora que disse que era minha avó. E ali eu acabei descobrindo que o meu pai que cuidava de mim não era meu pai biológico, mas eu considero ele como pai, com muito orgulho. Mas ali como criança, né, como receber esse impacto, né, essa mensagem? Eu lembro que nesse evento, o meu irmão Moncler, ele queria um carrinho
E meu pai veio, comprou o carrinho, mas só que naquela época era complicado, né, financeiramente. Meu pai comprou um carrinho para ele e pro meu irmão mais novo e não tinha dinheiro para comprar para mim. Então ali nesses eventos todos ali juntos, acabou com que entristeceu muito meu coração. E eu lembro como se fosse hoje que eu entrei ali num lugar, pedi para minha mãe que eu ia brincar meio longe de casa, me assentei e comecei a chorar muito. Mas eu me recordo como se fosse hoje também, que aquele choro cessou no momento em que meu coração se encheu de alegria. Deus. Foi Deus purinho. Por mais que, volto a dizer, novo, né? 10, 11 anos, mas como que pode uma criança de 10 anos passar por esses eventos e no momento ali do choro que foi cessado e meu coração encheu de alegria e o meu pensamento era: vou ajudar minha família para que eles não passem por isso. Então eu creio que foi Deus que tocou no meu coração. Esse seu contato que você teve ainda aos 5 anos com Jesus gerou uma esperança verdadeira Sim. em Cristo Jesus, que nesses momentos de tamanha dificuldade e um problemão que a criança não sabe como lidar. Não sabia como. E Deus lhe capacitou para lidar com aquela situação e tomar o norte certo. Em vez de desistir, em vez de cair em um pranto de desespero, não. Depois desse momento que você enfrentou, você foi encorajado por Deus. Sim. E seguiu adiante com o propósito de mudar aquele quadro que vocês estavam vivenciando naquele instante. Sim. Veja, nobre, caro espectador do Falando de Deus, cada testemunho um diferente do outro aqui no nosso programa, não é verdade? Você que nos acompanha e hoje é o nosso 31º Falando de Deus, certamente você ouviu aí inúmeros testemunhos aí que edificou a sua vida. E hoje é o testemunho do presbítero Fábio, que nos trouxe aqui também um impacto muito grande, a forma, a maneira e como ele, mesmo sendo criança, lidou com uma dificuldade muito grande pelo fato de Jesus estar com ele e ter mudado o quadro da vida dele. Que coisa boa, presbítero Fábio. Agora, como diagnosticar se eu estou fazendo aquilo que é o meu chamado? Como eu consigo perceber? Talvez os nossos espectadores do Falando de Deus, talvez diga assim: olha, alguém diz que eu tenho dom para isso, ou eu tenho dom para aquilo, mas eu ainda tenho dúvida. Como que esse nosso espectador do Falando de Deus pode ouvir hoje do presbítero Fábio? Como diagnosticar e pegar um norte no ministério que Deus confiou a esta pessoa? Eu entendo, pastor Marcos, que quando a pessoa tem uma certa vocação, ela está no seu chamado, o seu coração arde para aquilo que ela está fazendo. E mesmo que às vezes você esteja no seu ministério e às vezes tem empecilhos, né? Às vezes vem as coisas que você fala: eu vou parar por aqui. Dificuldades que vêm, te fazem ficar para baixo, você fala: eu não vou mais. Mas aí o coração arde, né? A vontade do Espírito de Deus, mostrando que você está ali fazendo a coisa certa, você se ergue, se levanta com a ajuda de Deus e continua caminhando, independente da dificuldade que venha, né? E ainda mais, no meio da dificuldade, você ainda faz com prazer, com felicidade, com alegria. Mesmo que para muitos falar: ele está fazendo aquilo, mas não vai dar muito certo. Mas você sente que lá no fundo é isso que Deus quer para a minha vida. É uma chama que arde dentro do coração que você não consegue parar, você não consegue descrever, porque é o Espírito de Deus, né, tocando em nosso coração, que nos capacita também. Você percebe que você está ali, que flui, mesmo que pareça que há empecilhos, você de alguma forma flui. Que coisa maravilhosa. Eu li um livro tem um tempo, que pena que não me lembro o autor, e ele dizia que o chamado específico não é quando a pessoa, por exemplo, tem várias portas e começa a bater em uma, não é essa, bate na outra, não é, bate na outra, não é, bate na outra, não é, não. O chamado específico é quando você tem todas as portas abertas e você só vê uma.
você diz, eu não quero trabalhar em outro ministério a não ser esse, é esse ministério que enche o meu coração. Que coisa boa. Então, para diagnosticar, então, se o chamado que você está exercendo é realmente o que Deus lhe deu, então é a chama no coração. Sim. A chama no coração vai dar o norte, vai dar a seta, vai dar a estrada que deve caminhar. Como o pastor deu exemplo aí, né? Mesmo que às vezes a pessoa esteja exercendo outro cargo, sim, ela vai exercer, né, pela fé que tem em Deus, ela vai exercer, assim, com amor, ela vai exercer, só que tem outro que ela se entrega verdadeiramente. É muito, né, maior. É muito maior. Alegra mais ela do que Alegra mais ela do que o Deus. Outra frase também que um dia desse eu aprendi, para a gente partir para a nossa terceira pergunta, uma pessoa que exerce um ministério, as dificuldades daquele ministério são muito maiores, sim, do que ele possa vencer. E é engraçado que a pessoa consegue vencer. Consegue. Porque Deus é capaz de capacitar esse indivíduo de uma forma que a dificuldade é muito maior do que ele poderia vencer. E ele acaba vencendo, porque essa certeza do chamado não permite que ele desista. Ele vai enfrentando, vai derrubando as barreiras, jogando por terra. Aquela palavra que nós falamos tanto no cristianismo. E atravessa do lado de lá e lá canta o hino da vitória. Sim, não é verdade? A nossa terceira pergunta, presbítero Fábio: será possível alguém estar na vocação errada? Sim, eu creio que infelizmente sim. Às vezes por, não assim, mas por imaturidade, às vezes de alguém que indicou a pessoa, né? A pessoa agarra aquilo e, como eu disse anteriormente, ela faz pelo amor que ela tem em Deus, ela acaba fazendo. Mas ela não faz com aquela alegria, né? Com aquele prazer de desenvolver algo. Ela tá ali por estar mesmo, né? E não desenvolve. Ela não desenvolve, não consegue. Às vezes a pessoa fica ali preso naquilo, como o pastor disse no começo. Você tem um dom para aquilo. A pessoa fica presa naquilo e se esquece de ver dentro do coração o que é o seu verdadeiro chamado. Aquilo que agrada. Aquilo que agrada a sua alma. Então ela, às vezes, como que eu disse, a pessoa fica ali presa naquilo, né? E não consegue desenvolver. E às vezes, se ela está no seu chamado, é onde flui, né? É onde você vê os frutos, né? Lembrando, amado irmão, que o texto que nós lemos por texto base, sim, apóstolo Paulo diz o seguinte ali: mas em nada eu tenho a minha vida preciosa. O que o apóstolo Paulo estava dizendo com isso? É que nada trazia alegria para ele a não ser a pregação, anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho. Então, de tanto se a gente for ler lá em Filipenses capítulo 4, verso 10 ao 14, ele vai dizer ali: olha, eu sei viver com pouco, sei viver com muito, eu já tive muito, hoje não tenho muito, mas eu tenho o suficiente. Só que uma coisa eu posso dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Engraçado, estava em um cárcere, estava ali enclausulado, estava privado de muitas coisas, e o indivíduo estava totalmente feliz porque ele estava fazendo aquilo a qual o seu coração se alegrava. Então, será que é possível alguém estar na vocação errada? Se a pessoa está fazendo por obrigação, se a pessoa está fazendo triste, a gente ouve muito, presbítero. Às vezes as pessoas, eu na minha vida ministerial, pastoral, as pessoas às vezes nos procuram e dizem: pastor, eu estou sofrendo tanto para estar exercendo aquela função que me foi confiada. Espera um pouco, falta vocação. Não está no lugar certo. Não está no lugar certo. Se não faz com prazer. Faz, mesmo que venha as dificuldades, faz e transporta as barreiras, né? Passa por cima. Nem que esteja chorando. Nem que esteja chorando, faz. Glória a Deus. Queridos e amados espectadores do Falando de Deus, eu quero aproveitar agora nessa deixa, nesse nosso assunto, e eu quero fazer um pedido ousado a você. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse nosso programa, não só esse, mas todos os outros 30 programas que tem aí do Falando de Deus. Esse programa que ele é apresentado no nosso canal no YouTube, ali, Verdade Bíblica, tem o ícone ali, VB, você vai lá, você dá uma clicadinha lá em cima,
já abre lá e você tem 31 programas falando de Deus e tantas outras mensagens que temos lá, mais de 150 mensagens e programas tem lá, que você pode usufruir, degustar da palavra de Deus ali naquelas programas que ali são exibidos, tá bom? E ao você entrar lá, por favor, se inscreva lá, também curta lá o nosso programa e compartilhe para o maior número possível de pessoas. E lá no Facebook, claro, nós estamos lá na página no Facebook, página Falando de Deus. E vai ser uma bênção não só para você, mas para todas as pessoas que você compartilharem esse nosso programa, tá bom? Dê uma ajudinha para nós lá. Não esquece de também acionar lá o sininho para que todas as vezes que o nosso programa ele chega aí, programas novos lá na plataforma, você é avisado e você não perde, você já de primeira estará usufruindo de todos os benefícios que esse programa Falando de Deus pode trazer para você e as pessoas que você compartilhar, tá bom? Nós vamos então agora, com muita alegria que nós estamos hoje recebendo o presbítero Fábio, nós vamos agora também fazer uma pergunta que também é a temática desse nosso programa. Vida e chamado específico, existe ou é um mito, ou é uma invenção? Existe? Existe. Existe porque, assim, da mesma forma, né, como nós fomos criados para sermos instrumento de adoração a Deus, a partir do momento que nós deixamos de adorar a Deus, cria-se um vazio dentro de nós. Isso é a nossa vida, né? A nossa vida é adorar a Deus. A partir do momento que nós deixamos de adorar a Deus, se afastamos da sua presença, e onde é que vem esse vazio, né? A alma se entristece. E da mesma forma, quando nós nos entregamos a Deus e adoramos o seu nome, nós temos paz, né? Temos alegria, temos gozo, né? E é Deus, né, cuidando de nós, né? Isso prova que Deus nos fez para exclusivamente adoração a Ele, porque do que haveria ter esse vazio, né? Esse vazio é preenchido somente com a presença do Espírito de Deus. Assim como nós podemos ver lá em Efésios capítulo 4, que o apóstolo Paulo diz que assim como Jesus chamou um para apóstolos, outros para profetas, né? Um para os mestres, outros para doutores, assim também somos nós, né? Cada um de nós Deus capacita de uma maneira para ajudar na sua obra, para propagar o Evangelho de Deus a este mundo, né? Cada um de nós temos uma capacitação diferente uma da outra, cada um de nós temos dons diferentes uns dos outros, para assim Deus, através de nós, propagar o seu Evangelho ao mundo. Existe então, não é mito. Não é mito. Não é mito. Não é história que conta, não. Existe sim um chamado específico que Deus assim determinou. Bendito seja Deus. Fábio, nós estamos chegando já para a parte final do nosso programa e nós agora iremos fazer um ping-pong aqui até para descontrair também e para que os nossos espectadores do Falando de Deus também tenham um conhecimento maior sobre a sua vida particular. Então nesse ping-pong eu faço uma pergunta rápida e você responde em poucas palavras e eu tenho certeza que isso trará para os nossos espectadores um conhecimento maior a você e também trazer também um momento aqui, um momento mais descontraído no nosso programa, tá bom? Sim. Então vamos lá. Qual é a comida uma doce e uma salgada que mais te aguça o desejo de fazer uso dela? Salgada é churrasco, né? Carne. E doce é sorvete. Que coisa maravilhosa. Nós sabemos que o Adenilson Ribeiro já deixou uma deixa aí, que o dele é pizza e pudim. Então, você vê, o seu então já é um pouco mais diferente. Cada um com o seu chamado. Sim. Também na área de culinária. Nora, nós queremos saber também qual é o lugar que mais te agrada, que mais te deixa feliz assim de você estar. É o ato da presença de Deus, né? Quando você se encontra ali baixo da presença de Deus, como eu disse, né? Aquele vazio que você sente, né? Aquilo que às vezes você está procurando no mundo, somente a presença de Deus pode te dar isso. Esse vazio que você sente na sua alma é somente a presença de Deus que pode preencher isso. O melhor lugar para se estar é debaixo da presença.
Que coisa maravilhosa. Aproveitando esse gancho, a gente vê muitos testemunhos de pessoas que às vezes lutaram a vida toda para conquistar fama, Sim. conquistar riquezas, não é verdade? E até consegue conquistar. E o final dessas pessoas é uma vida triste, muitas vezes acabada no mundo do vício e às vezes até num suicídio ou numa overdose de droga, porque a pessoa ficou procurando a felicidade que não encontrou no dinheiro, que não encontrou na fama, que não encontrou nas coisas superlativas dessa vida. E a pessoa encontra isso em Jesus. Encontra em Jesus. Então, o lugar mais agradável, o lugar mais que te dá prazer é estar na presença de Deus, independente de onde esteja. O dia mais marcante do presbítero Fábio, qual será? O dia mais marcante foi o dia do meu casamento. Foi muito marcante para mim. Que coisa maravilhosa. Quase todo mundo diz essa mesma coisa. Eu não sei se é para fazer média com a esposa, porque a esposa está presente aqui nos estúdios Mark e Denilson. Eu não sei se é isso, mas me parece que ele convenceu a gente assim. Depois, caso você queira, deixe no comentário aí se convenceu essa fala do presbítero ou não. Em relação à música, presbítero, que contato você tem com a música? Também nós sabemos, nós que estamos mais perto, sabemos também que você é um instrumentista. E qual é esse seu contato com a música? Que prazer isso te dá? É algo assim que não... difícil explicar, né? Porque é como se fosse o chamado da gente, né? Ali, às vezes, quando você está tocando o hino, né? Louvando a Deus, o coração se enche de alegria e você sente que está no lugar certo, você está fazendo a coisa certa, né? Você se alegra com aquilo. Quem recebe mais é você. Parece que você está se alegrando mais do que o público, do que as pessoas que estão ali. Que coisa boa. Encaminhando para o final, a nossa última pergunta nesse ping-pong é uma pergunta que eu acho que no cristianismo, quem está no cristianismo, quem vive na presença de Deus, eu mais ou menos já sei qual é a resposta que você vai dar. Mas a nossa pergunta é a seguinte: qual é a sua maior esperança, Fábio? Estamos em um mundo que parece que as portas estão cada dia mais se fechando para o cristianismo, parece que as verdades parece que já não tem mais valor, a mentira parece que superabundou as verdades, parece que as trevas estão sucumbindo à luz, parece que está a pirâmide de cabeça para baixo. Estamos vivendo em um mundo estranho, o que é errado passou a ser certo, o que é certo passou a ser errado. E você que desde os 5 anos serve a Jesus, eu lhe faço uma pergunta pessoal: qual é a sua maior esperança? Qual é a maior esperança do presbítero Fábio? Salvação em Cristo Jesus. É a maior esperança, né? É aquilo que nos move, que nos mantém de pé, né? Além da força de Deus que nos está nos guardando, né? E a cada tombo que nós levamos, né? Nosso Pai que está no céu nos guarda e nos leva. Que coisa maravilhosa. Esse é o presbítero Fábio da Silva, servo de Deus na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Itajobi, e ele, com a sua esposa, a tia Deise, estão à frente capitaneando ali um serviço a Deus no Ministério das Crianças e dos Adolescentes ali daquela igreja. E Deus tem feito grandes coisas na vida desse servo de Deus. Deus abençoe ricamente, meu filho. Deus abençoe. Muito grato você ter aceito o convite de Adenilson Ribeiro e eu também, o meu também convite para estar conosco nesse nosso programa. Agora nós queremos que você deixe para os espectadores do Falando de Deus, que mensagem o presbítero Fábio deixa aos espectadores do Falando de Deus hoje, nessa nossa temática que nós tratamos aqui. E eu entendo, claro, tratamos superficial, mas de um modo que, se você ouvir e crer, você pode ser muito bem beneficiado. Vida e chamado específico, existe ou é mito, foi o tema que nós tratamos hoje. E que mensagem o presbítero Fábio deixa aos espectadores do Falando de Deus hoje, no nosso 31º Falando de Deus? A mensagem, pastor, que eu tenho para deixar para o público, né, que está nos assistindo, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou quer fazeis outra coisa,
fazer isto para a glória de Deus. Porque a partir do momento que você tem em si tudo que você for fazer, eu vou fazer para a honra e glória de Deus, você a cada dia se aproxima mais de Deus. E criando essa intimidade com Deus, você não vai mais querer se apartar dele. Você jamais vai querer pensar, não, eu não preciso mais disso. É o contrário, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe o quanto você necessita de Deus. E é esta a mensagem que eu tenho para deixar para o povo. Que coisa maravilhosa. Deus abençoe, filho querido, que Deus continue abençoando o seu ministério, Deus continue abençoando o seu matrimônio, que Deus continue abençoando esse projeto que Deus confiou a você e a sua cônjuge de estar capitaneando este serviço a Deus na frente das adolescentes e também das crianças ali daquela igreja. E lembrando também você, espectador do Falando de Deus, que eles têm também o canal Deise Pavan, que está no YouTube e que tem lá muito conteúdo ali. Você que é do departamento de criança e de adolescente, tem infinitamente conteúdos lá que pode beneficiar também o seu ministério, tá bom? E hoje nós tratamos exatamente disso. As pessoas que têm o chamado específico de Deus, não é mito, é fato, é verdadeiro. Deus escolhe, certamente Deus te escolheu também para um ministério específico. Creia, confie, ore a Deus, Deus vai te dar o norte certo e você vai seguir adiante sendo abençoado por Deus e abençoando outras pessoas. Deus abençoe, viu, presbítero? Eu que agradeço ao senhor pastor e ao diácono Adenilson, né, de ter nos convidado, que é uma honra poder participar, né, que até hoje eu só tinha assistido, né, e às vezes ajudado, mas hoje eu estou aqui participando. Que coisa maravilhosa. Agora nós vamos orar a Deus. E nesse momento de oração nós vamos orar por você também, espectador do Falando de Deus, e contando mais uma vez que você aí, por companheirismo com esse nosso programa, você compartilhe para o maior número de pessoas e o maior número de pessoas seja abençoado por esse nosso programa. Amém? Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós bendizemos o Teu nome. Glorificamos o Senhor por Teus feitos gloriosos, pelo Senhor escolher cada um dos Teus filhos com um chamado específico. Ainda que o mundo não creia, Senhor, nós cremos, porque nós sabemos muito bem que tudo aquilo que o Senhor estabeleceu no céu há de se cumprir na terra. Ajude e abençoa, Senhor, os espectadores do Falando de Deus, cada um dos Teus filhos e filhas, dando graça, dando virtude, dando paz. Abençoa, Senhor, meu Deus, este programa. Abençoa, querido Deus, toda a direção, Senhor, desse trabalho. Abençoa, querido Pai, também o presbítero Fábio e o ministério que o Senhor confiou a ele. Este, Senhor, meu Deus, é a nossa petição, é a nossa oração, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe grandemente, viu? E ó, não se esqueçam, aí no YouTube, um dia desses, chega aí novamente o nosso programa, Falando de Deus. Deus os abençoe em nome de Cristo Jesus.